nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar neste grupo do Espírito Santo. E hoje, um dia dedicado a nós, os padres. Aqui no Brasil nós chamamos os pais, né? Pai, padre é pai, porque deve cuidar do povo de Deus como o Pai Celeste cuida. Então o padre tem que ser essa expressão da paternidade de Deus Pai. O que é o sacerdócio? Porque existe algo específico que só o sacerdote pode fazer. Cuidar de uma pessoa doente. Há pessoas que são tocadas para cuidar dos doentes. Temos os médicos, os enfermeiros, os cuidadores e pessoas que cuidam dos seus com a maior dedicação. Existem as pessoas que cuidam da educação, são professores, educadores, enfim. Para cada, digamos, etapa da vida, tem alguém que cuida. E o sacerdote vai cuidar do quê? Então existe um livro de um São João, são muitos os São Joãos. São João Crisóstomo escreveu um pequeno livro sobre o sacerdócio. Ele tinha um amigo chamado Basílio, que os dois queriam ser somente contemplativos e não iam aceitar nenhuma função, digamos, eclesiástica, porque se achavam incapazes. E então, São João Crisóstomo, sabendo que Basílio serviria para ser um bom padre, não é que traiu o amigo, disse que se você for eu também vou. E quando o amigo viu, ele foi ordenado e ele disse, e você, João, não vai? Ele falou, não, eu não sirvo. Depois ele foi padre, foi bispo de Constantinopla, enfim. E o amigo sentiu assim como que, poxa, como um amigo pode me trair desse jeito? Dizendo que ia ser comigo, agora eu sou padre, ele não. E ele então escreveu este tratado sobre o sacerdócio, começando assim. Quando Jesus perguntou a São Pedro, Pedro, tu me amas? O que Jesus estava querendo despertar em São Pedro era, sabe como você pode provar que me ama? Cuidando das minhas ovelhas. Você vai me provar que ama, dando todo o carinho, a atenção necessária para cuidar das minhas ovelhas. Ele diz, esta é uma missão, não é a princípio, mas é a missão do sacerdote. Por quê? Ele vai cuidar para provar que ama Jesus, e à medida que ele cuida, ele expressa o amor a Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. E diz, e São Mateus tem um versículo que diz, feliz aquele homem que quando o Senhor chegar, encontrar vigiando, cuidando, porque ele receberá do Senhor os bens pessoais do Senhor para administrar. Ele diz, e o sacerdócio é isso. Deus confia o que há de mais sublime, que é o seu próprio povo, para que o sacerdote acompanhe. Ele diz, se ele estiver doente, ele tem que ser como médico, ele tem que ser o cura. A missão do sacerdote é curar as enfermidades espirituais. Sobretudo porque vivemos num mundo tão conturbado, tão cheio de ideias, que acabam confundindo, e as pessoas misturam as crenças. Então ele vai curar, sobretudo, essas dúvidas, essa insegurança, essa incerteza. Ele vai ser o cura, o cuidador, para que elas tenham esta saúde. Saúde em latim, salus, saúde e salvação são sinônimos. Ele deve conduzir a salvação, as ovelhas de Cristo. E ele deve ser aquele, vendo que uma está se desviando, ele deve ser o vigia. Não é que ele vai se intrometer na vida pessoal, mas é aquele que vai admoestar, vai orientar, vai dizer, ei, você não está conforme o Senhor espera.
porque são as ovelhas de Jesus, não são ovelhas do mundo. Então ele tem que intervir sim, porque diz, você não é do mundo, você não é do demônio, você não é do dinheiro, você é de Cristo. E eu estou responsável por cuidar daquilo que é de Cristo. Então vejam que coisa bonita isto. No sacerdócio, um pequeno opúsculo de São João Crisóstomo, e que o nosso santo de hoje, que também se chamava João, nasceu em 1786. 3 anos depois, 1789, o que aconteceu? A Revolução Francesa. E o que esta Revolução Francesa trouxe para a Igreja? Ela começou a dizer que a religião é uma grande superstição e que as pessoas deveriam abandonar e abraçar a razão, quer dizer, não ficar na superstição da religião, mas ter um conhecimento mais profundo da razão. O que isto causaria? Quer dizer, as pessoas, muitos padres foram assassinados, presos, as pessoas não tinham quem acompanhasse, quem orientasse. E João nasce numa família de camponeses, próximo de Lyon, na França. Ele cresce, a sua piedade, ele recebe muito do pai e da mãe dele. É tão importante a função do pai e mãe na educação da fé dos filhos, porque São João Maria Vianney recebeu muito do seu pai e de sua mãe. Eles eram tão caridosos e eram pessoas simples, que a casa dele é chamada a casa dos pobres. Quando vinha alguém pedir uma esmola, porque também foi difícil por causa da guerra, a situação de todo mundo, diziam, onde a gente pode encontrar algo para comer? Vai lá na casa dos pobres. Era a casa dos pais de São João Maria. Ele tinha um terço, que ele ficou assim, ganhou um terço, ficou muito feliz, a irmãzinha dele queria o terço. E a mãe dele disse, dá o terço para tua irmã. E ele ficou assim meio, tá bom. Se desapegou para que a sua irmã tivesse aquele terço. Ganhou uma imagenzinha de Nossa Senhora e para ele era tudo. Ele foi um grande santo mariano. Aliás, todos os que se confiam a Maria sempre vai ter bom êxito nas suas atividades. Então, como tinha que trabalhar na roça, ele sentia que o seu irmão mais velho era mais ágil. E ele queria competir com o irmão para ver quem trabalhava mais. O que ele fez? Digamos, se ele tivesse que capinar daqui até o final, ele colocava a imagem de Nossa Senhora lá na frente e, olhando para ela, dizia, como se disse, o meu foco é a Senhora e eu vou trabalhando para ver se eu consigo dar mais de mim mesmo. E, na missa, olhando os gestos do sacerdote, como celebrava aquilo lhe tocava. Mas era uma pessoa simples. E o que acontece? Por causa da Revolução, por causa da guerra, não tinha seminário facilmente. E ele, então, sentindo isto, e o seu pároco percebendo, ele vai receber as orientações, então tem que aprender a gramática latina. E assim, não é que ele fosse uma pessoa, como se diz, um padre burro, não era burro. Ele teve dificuldade de aprender o latim. São coisas distintas. Há muita gente inteligente, mas que tem dificuldade de aprender o inglês. Em vez de dizer God save the Queen, né? God shave the Queen, né? Então, confunde as palavras. Então, ele tinha dificuldade, quer dizer, e já assim, camponês, já um pouco cansado, já não era tão jovem, ter que aprender, depois não era um método, hoje em dia tem métodos inovados para você aprender a língua. Durante muitos anos eu estudei gramática, sei toda a gramática, mas não sei a língua. Agora, disse, uma criança não aprende gramática, ela aprende a língua, e quando sabe a língua é que estuda a gramática. E a gente fazia tudo o contrário, então, coitado, eu acho que não ensinaram o método certo para aprender latim. Então, ele tinha dificuldade, e depois ele chegou a dizer, eu acho que eu não tenho vocação. Porque se o critério para ter vocação é saber latim, o latim para rezar a missa ele sabia. Sabia rezar a missa, sabia ministrar o sacramento, ele não entendia, a língua é difícil. Vocês sabem latim? Então, a gente aprendeu na escola.
Aprenderam, mas ainda lembra tudo. Então, não é fácil, imagine ele. Então o padre começou a ensiná-lo em francês. E em francês ele aprendeu. Compreende? Ele não era burro, como alguns fazem umas piadinhas. Ele tinha dificuldade de aprender o latim. Eu vou chamar um professor de polonês para dar umas aulas para as senhoras, para os senhores, e depois vão perceber, se tiver dificuldade, vai dizer, estou entendendo São João Maria Vianney. Outra língua desse gênero. Croata. Tem a língua quechua, que você tem um som que é... Tem que... Lá dentro, mistura com a palavra. É difícil. Enfim. Aí teve uma época que ele conseguiu ir para o seminário, e o que ele percebia? Os meninos mais jovens são mais ágeis. Ele, sentindo um pouco mais velho, sentia-se mais tímido e disse para o padre, olha, eu não tenho vocação, porque eu vejo que estes aí conseguem aprender tão rápido e eu não. E o padre, vendo a sua piedade, a sua doçura, o seu esforço, dedicação, não, você vai ser padre. Não sei se é verdade, disseram que no dia da ordenação dele tinham 2 pessoas, ele e o bispo. O contexto também era outro, era difícil. Mas, enfim, aquele pobre homem depois ele fica como, digamos, vigário, cooperador, não existia ainda essa denominação, mas ele fica ajudando um padre numa paróquia, na diocese de Belley, não sei se é Belley, como se pronuncia em francês, cette parole, mas depois ele é enviado para Ars, um vilarejo, devia ter umas 250 pessoas morando ali. E a cidade, quer dizer, esse vilarejo já estava contaminado pelo liberalismo da Revolução. Já não se tinha tanta piedade, e indo para lá, aquela neblina era muito forte, então ele ia, a primeira vez, ele não tinha ganhado um celular para poder dar um GPS indicando Ars, vire aqui e ali. Aí apareceu um jovem, que ele então perguntou, você sabe onde fica Ars? Ele, sim, eu posso te levar até Ars. Me ensine o caminho para Ars, que eu te ensino o caminho da salvação. E depois esse menino veio a ser padre, né, futuramente. Então ele chegou ali e começou, quer dizer, a perceber o que poderia ser feito. Lembrando aquilo que São João Crisóstomo fala do sacerdote, São João colocou isso na prática. O seu modo foi o escutar. Olha que ele não fez psicologia. Teve dificuldade de fazer teologia em latim, nem tinha noção dessas ciências, mas com simplicidade escutava a todos. E curioso que as suas penitências não eram pesadas. Ele dava penitências que ajudavam o penitente a se recuperar sem ter um complexo de culpa. Ele não gostava que os seus penitentes tivessem um complexo, porque errou, fez aquilo. E com sua sabedoria foi orientando, visitando as tabernas. Ele ia, quer dizer, ia ser presente e mostrar, olha, estas tabernas, pai de família, que você está frequentando, o que acontece? Você vai lá, o dinheirinho um pouco que você tem para que a sua família tenha uma qualidade melhor de vida, você vai lá se divertir, ele te tira de uma bebida, te tira de um jogo, de repente você fica sem nada, e quem paga é a sua família. Será que você não pensa nisso? Tem uma ligação, o seu divertimento e a falta de compromisso com seus filhos e sua esposa? Então, ele começa a dar consciência, e por isso as pessoas começam, faz sentido o que este padre diz, e começam a ir até ele, não só do vilarejo de Ars, mas de todas as partes. Este homem tem uma palavra de sabedoria para dizer. E eu gosto de um exemplo dele. Me contou um frade já idoso, quando uma mulher chega aflita e diz, padre, padre, meu marido se suicidou. Diz que ele, fechando os olhos, e ela diz, padre, será que ele tem chance de salvação?
Ele disse: como foi que ele se suicidou? Ele estava em cima da ponte e se jogou da ponte rio abaixo e morreu afogado. Ele diz: o que existe entre a ponte e o rio? Entre a ponte e o rio existe um espaço, não é? Então, nesse espaço, a misericórdia de Deus o acolheu. Vá em paz. Vejam, de onde ele tirou isso? Quando Jesus diz: nosso Senhor, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. E ele, como digo, não era uma pessoa burra, quer dizer, não gosto dessa palavra burra. Ele lia a história dos santos. Ele chegou a fazer um comentário da vida de São Domingos. Eu sou dominicano, por isso estou puxando a sardinha para o meu lado. Fazendo um comentário dizendo como São Domingos foi um herói, sendo ele perseguido pelos hereges, queriam matá-lo, disse: agora você vai morrer. E ele fez um pedido: por favor, não me matem de uma vez. Eu preciso valorizar a vida que Jesus Cristo me deu. Eu queria que você não me matasse de uma vez para que eu pudesse morrer aos poucos. Então pegue, vai cortando meus dedos, pouco, pedaço por pedaço, coloca diante dos meus olhos para eu saber o quanto a vida que Deus me deu é boa. Aí os hereges falaram: esse é doido, deixa embora. E São Domingos escapou vivo. E São João Maria Vianney conta este episódio dizendo: veja como São Domingos, não temendo o martírio, escapou vivo. E tem outros, quer dizer, tem muitos sermões, e eu digo, um sermão que fala a linguagem que as pessoas entendem. Pessoas grandes e pessoas pequenas. Quer dizer, o sacerdote é aquele que deve falar a todos. Não pode falar só a uma categoria social. Porque Deus tem que ser, como se diz, tem que ser dado de Deus, daquilo que é de Deus, para todos os que são de Deus. E é claro, há os críticos que dizem, por exemplo, que debaixo da mesa tinha muita coisa arranhada da mesa dele, como diz: se uma pessoa escuta o sofrimento do outro e não tem com quem dividir, é natural que você acabe arranhando uma mesa, porque é onde você pode desabafar. Quer dizer, essas arranhadas, se é verdade isso, que ele ali arranhava escutando, quer dizer, significa muitas histórias tão doloridas que causaram nele tanto impacto que ele só podia dizer: meu Deus, que situação que a gente não sabe nem o que dizer. Mas como um pastor, ele soube acolher a todos. Viveu mais ou menos 71 anos, se não me falha o meu cálculo matemático. Mas podemos dizer, a igreja o colocou como o patrono dos párocos, depois dos padres em geral. Como ser padre nos dias de hoje? Veja a vida de São João Maria Vianney. E ele nos ensina, quer dizer, com seu legado, conheça a vida dos santos. Se você conhece várias vidas de santos, você vai saber como você vai ser santo hoje, não imitando aquele santo, mas sabendo que em cada época existem seus desafios, seu modo de ser, e você tem que descobrir o seu jeito de ser santo. Então, a vida do santo serve para isso. Não é como a gente no seminário, quando passou aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, depois que todo mundo assistiu, tinha 14 anos, um queria beijar o pé do outro para dizer que era humilde, porque o Papa beijou o pé de São Francisco, então era um tal, quer dizer, isso é romantismo. Mas o que é a realidade? Quer dizer, o que São Francisco poderia transmitir com a sua vida, São Domingos e São João Maria Vianney? Mas para o sacerdote ele diz muito. Ele não chegou numa paróquia como Nossa Senhora do Brasil, toda estruturada, com bastante participação, e que não é fácil manter uma igreja como essa. Ele chegou numa igreja
que estava completamente abandonada, e na sua simplicidade, o que ele fez? Deixar que Deus faça por meio dele. É isto, não somos nós que fazemos a coisa. Porque é muita responsabilidade dizer, o que é que você vai fazer para que essa igreja transforme? Eu não sou Deus, mas tanto que um dia disseram assim, um padre ou alguém chegou e falou, nossa, mas você é feio. Você tem uma cara de asno. Disseram isso para ele. Disseram para o cura Darcy, você é feio, você parece um asno. E ele deu um sorriso e disse, nossa, o que foi? Se Davi fez o que fez em cima do asno, imagina o que Deus não pode fazer em cima desse. Quer dizer, ele tinha respostas de sabedoria. O que é que Deus não pode fazer em cima desse asno? Quer dizer, Deus pode fazer maravilhas se eu permitir. Se eu não quiser cortar as maravilhas de Deus. Bom, é uma vida simples, com muita sabedoria. Quer dizer, eu não sou um especialista em São João Maria Vianney, tanto que se pode dizer várias coisas, mas para mim, quer dizer, todas as contemplativas, as pessoas mais piedosas e sensíveis, é que sabe, ele valorizava muito a figura do sacerdote. Desde a sua, digamos, infância, quando olhava o gesto da missa, a celebração, aquilo encantava, e ele dizia, só no céu nós vamos saber o valor do sacerdócio. Só no céu. Porque o sacerdócio é a própria entrega do Cristo para nos salvar. O que somos nós, os padres? Nós somos participantes do ministério do Cristo. Porque para atingir as pessoas, dando o sacramento, dando aquilo que é mais precioso, que é o próprio Deus, Deus quis se utilizar de ministros que, participando do ministério sacerdotal de Cristo, ele pudesse oferecer o próprio Cristo. Porque o sacerdote, no batismo, ele não diz, fulano, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi assim que nós somos batizados. Mas, ele diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este eu é Cristo quem diz. Não é o Padre, não sou eu, o Frei Almir, te batizo, não. Eu, Jesus Cristo. Então, ele se utiliza deste ministro, deste instrumento, para que eu, participando do sacerdócio dele, que é o único sacerdote, ele então venha acolher cada batizando como seu filho, para inseri-lo na Trindade. Também na hora do sacramento da Eucaristia, quando diz, tomai, isto é o meu corpo. Não é o corpo pessoal do celebrante, mas é o Cristo que está dizendo, isto é o meu corpo. Eu, Jesus Cristo, estou dizendo, isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. E quando você faz a sua confissão, ele não diz, seja perdoado, mas diz, eu te absolvo. E este eu é o próprio Jesus. Eu, Jesus, te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o sacerdote, quer dizer, é uma missão muito sublime. Às vezes nós não temos essa consciência, porque se tivéssemos não aceitaríamos. Para dizer, não, imaginem, não sou realmente capaz. E por isso é mais fragilizado. Porque nosso Senhor confia a pessoas simples aquilo que é mais solene. Porque senão poderíamos nos convencer, me confiou porque eu sou o tal, eu sou um goiaba, sabe? Não, me confiou porque sabe que
por minha fragilidade ser tão pequena ou grande, eu sei que tudo isso é graça e não mérito meu. Quer dizer, é uma grande dádiva. Oferecer o próprio Deus para aqueles que Deus considera próprio seus. Por isso os sacerdotes precisam de muita oração. Porque muita gente diz, nossa, mas por ser padre devia dar o primeiro exemplo. Sim, mas a fragilidade é maior. A responsabilidade é maior. E São João Paulo II rezava todo dia do coração de Jesus pela santificação dos sacerdotes, para dizer, são humanos como nós, mas o tesouro que carregamos nesse vaso de barro, esse barro está muito fragilizado. E é o tesouro que conta, mas ele quer ser levado nesse vaso de barro, que somos cada um de nós, para dizer que este barro, feito por ele, ele conhece bem. E ele modelou este barro, à sua imagem, para ser a sua semelhança. Bom, mas é isto. Eu acredito que alguma coisinha ficou, mas assim, tanto São João Maria Vianney, a vivência daquilo que São João Crisóstomo colocou no seu tratado sobre o sacerdócio. E aí, alguém me lembrou também, né? Dizendo, e o nosso sacerdócio batismal? Porque no batismo, sabiam que todas as senhoras e os senhores são sacerdotes e sacerdotisas? Pelo batismo? Nós temos o sacerdócio batismal, nós padres, e o sacerdócio ministerial. O batismal comum de todos, o ministerial para poder que Cristo atue no seu sacerdócio, para que possa tocar suas ovelhas. Mas esse sacerdócio batismal quer dizer o quê? Que tudo que você oferecer a Deus por alguém, você está exercendo ele. Você não reza por alguém? Você não faz uma penitência por alguém, oferece alguma coisa por alguém, um jejum, um sacrifício? Está exercendo o seu sacerdócio batismal. A missão exclusiva do sacerdote é oferecer sacrifício. Entenda, sacrifício é tudo aquilo que eu ofereço a Deus. O esforço pode ser um sacrifício. É que para nós a palavra sacrifício virou esforço. É um sacrifício escutar aquela palestra. Quer dizer, é um grande esforço. Mas a palavra sacrifício não é o esforço. Mas é um grande esforço, pode ser um sacrifício, se eu o oferecer a Deus por alguma causa, exercendo o ministério sacerdotal batismal. É isso, queridas irmãs, queridos irmãos, que o Espírito Santo nos ajude, já que, como diz aquela frase, o Senhor vai imprimir sua lei em meu coração, que Ele imprima também esta consciência e esta missão do sacerdócio batismal em todos nós e, sobretudo, pelos nossos padres. Reze pelo padre que te batizou, reze pelo padre que fez sua primeira comunhão, reze pelo bispo que te crismou, por aquele que abençoou o seu casamento. Veja quantos padres já passaram na sua vida. E reze por esse aqui também, para que todos nós sejamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, Frei, nós vamos então rezar pelo Senhor. Então vamos ficar de pé, vamos impor as nossas mãos e vamos rezar pelo Frei Almir, por todas as necessidades dele, pela vocação, pelo ministério. Sim, no nosso sacerdócio leigo, agora nós vamos oferecer ao Pai a nossa oração pelo Frei Almir. E vamos impor as nossas mãos sobre ele, primeiro louvar e bendizer a Deus pelo dom do sacerdócio dele, pelo dom da vida dele, por todo o bem que ele faz, pelo dom do canto que ele tem também, essas mãos que curam, essas mãos que consagram, essas mãos que perdoam. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor e queremos pedir nesse dia que o Senhor venha cobri-lo no teu sangue, Senhor, que nenhum mal o atinja, que o Senhor venha em socorro de todas as necessidades dele, aquelas mais profundas no coração dele, que o Senhor derrame sobre ele a tua graça e que essa graça se estenda sobre a família dele e também sobre a família sacerdotal lá, sobre os dominicanos.
Pedimos, Senhor, a tua bondade infinita e que o Senhor o dirija nos teus caminhos, onde o Senhor quiser levá-lo, para que ele seja a cada dia mais santo. Amém. Amém. Também consagramos ele a Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora o abrace por cada um de nós que estamos aqui. Que Nossa Senhora derrame sobre ele todas as graças que os sacerdotes necessitam. Ela que é mãe dos sacerdotes, mais ainda do que de nós. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício, nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.